Quando eu comecei na fotografia, eu achava que tudo se resumia a ter uma câmera boa. Parece que a fotografia é uma arte e essa parte não é considerada fotografia, não é considerada arte. E isso vai servir como uma inspiração para ti no momento que tu precisar. E aí, pessoal, tudo certo? Voltei aqui de novo, segundo vídeo nesse mesmo estilo, só eu falando aqui pra câmera. E esse vídeo vai ser que nem o passado, que é mais uma ideia eu falando só. Então eu recomendo tu colocar ele de fundo enquanto tu faz alguma coisa. Eu faço muito isso como jogando videogame, jogando fifinha, ou lavando a louça, eu coloco o fonezinho de ouvido e fico ouvindo assim essa conversa. Então eu recomendo tu fazer isso mais nesse estilo mesmo. Então é sobre as habilidades que mais me fizeram crescer como fotógrafo. Quando eu comecei na fotografia, eu achava que tudo se resumia a ter uma câmera boa e que ela resolveria todos os meus problemas. Eu realmente acreditava que quanto melhor fosse o meu equipamento, melhor fotógrafo eu seria automaticamente. Só que depois de muito tempo, depois de alguns anos trabalhando com fotografia, principalmente com eventos e casamentos, eu percebi que as habilidades que mais mudaram o meu trabalho quase nunca tinham relação com a câmera. E sinceramente, algumas delas eu demorei muito tempo para entender mesmo. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre essas habilidades que me fizeram crescer um pouco mais, que me fizeram me desenvolver, principalmente como fotógrafo, também como pessoa, mas principalmente como fotógrafo. E não só tecnicamente, mas criativamente e profissionalmente também. Talvez isso acelere também um pouco a evolução de você e de quem tá começando agora. Pra quem não me conhece, eu sou o Felipe, trabalho com fotografia há quase 10 anos. Agora tô entrando um pouco mais forte também nessa área de vídeos, criando conteúdo aqui no canal. Enfim, tô mudando um pouco a minha área e vindo um pouco aqui pra criação de conteúdo. Eu queria que esse vídeo fosse realmente uma conversa mesmo, e não tanto um tutorial técnico falando sobre exatamente o que tu precisa fazer. É mais um diálogo mesmo, uma conversa que faria diferença pra mim se eu estivesse escutando lá atrás. Vamos lá, aprenda sobre luz. Primeira habilidade que eu focaria no começo e que eu tentaria mudar completamente para aprender mais seria sobre luz. Então, foca em luz, aprende iluminação, direção de luz, da onde vem a luz, composição, enfim, tudo que envolve luz. Eu focava muito em configuração, em ISO, abertura, diafragma, em como mexer na câmera, configuração, como configuração era melhor na câmera e tal. E eu não focava no principal, que era a luz de verdade. Eu não entendia a luz de verdade. Quando tu começa a entender a luz, entender como a luz funciona, parece que a tua visão muda completamente. Tu começa a perceber de onde vem a luz, tu começa a entender o sentido dela, como ela bate no rosto, como ela muda o clima da foto, como ela pode deixar uma imagem muito mais bonita, uma imagem muito mais cinematográfica, mais dramática, mais leve, enfim, a luz tem o poder de mudar completamente uma foto, ou um vídeo, né? Tudo que eu falar aqui é sobre foto ou vídeo. E sinceramente, eu acho que a luz é o ponto mais importante e talvez mais importante que a câmera. E aqui eu deixo um talvez entre aspas, porque a câmera também faz diferença. Aprenda a lidar com pessoas. Porque fotografia não é só apertar um botão, como muita gente diz. Só clica aí, tira uma foto e pronto. Principalmente quando tu trabalha com ensaios, com eventos, como casamentos e, enfim, eventos mais com pressão. Tá lidando com pessoas o tempo inteiro. Tu tá lidando com a noiva, com o noivo, com os colaboradores ali, com o pessoal da cozinha, com os... Enfim, muita gente. A gente se conecta com muita gente em um evento. E eu acho que as pessoas esquecem um pouco disso e tentam focar só na parte técnica. E lidar com pessoas é principalmente a virada de chave. A gente entende que a técnica não faz diferença, mas a gente não aprende a conversar com as pessoas, não aprende a dirigir, não aprende a deixar alguém confortável, e isso me pega muito. Eu vejo muita gente trabalhando principalmente com fotografia ou com vídeo, e eles simplesmente ignoram que existe uma pessoa do lado. Eles só querem fazer o vídeo deles, as fotos deles, e não percebe se a pessoa está confortável fazendo, se ela está se sentindo bem. E eu até digo isso nos ensaios que a gente faz. O ensaio é só um reflexo do dia de hoje, então eu quero que o dia de hoje seja legal, seja divertido, e a gente consiga registrar isso nas fotos. Eu evito completamente fazer aquele vamos fazer isso, sem que a pessoa tá se sentindo bem, entendeu? Ela tem que estar se sentindo confortável para que aí sim as fotos fiquem naturais e fiquem bonitas e transmitam realmente quem é a pessoa, e não só uma composição bonita, uma foto esteticamente linda, mas a pessoa não gostou porque ela tava se sentindo mal naquele momento, entendeu? Então não faz sentido. Pra mim, consistência é mais importante que motivação. Uma coisa que eu também demorei muito pra entender é que a evolução vem muito mais da consistência do que da motivação. No começo, a gente quer evoluir rápido, quer que tudo aconteça logo, quer que o mundo vire em segundos e que os resultados apareçam. Mas, como tudo na vida, a fotografia também é repetição. É tu fazer aquilo várias vezes, repetindo a mesma pose, a mesma coisa várias vezes com pessoas diferentes, e cada um vai fazer o seu momento diferente, cada um vai fazer da sua forma. Tem que praticar bastante. A fotografar, mesmo sem inspiração, mesmo estando cansado, mesmo errando, vai lá, tenta de novo, continua. E sinceramente eu acho que isso fez com que eu melhorasse durante o tempo. Não foi só fazer uma vez e pronto. Eu estou sempre repetindo, estou sempre seguindo em frente, criando mais coisas.
E um passo de cada vez, continuar fazendo, vai indo. Não é talento, tipo, ninguém nasce, eu tenho um dom da fotografia, não. Tu aprende e pratica aquilo várias vezes. Uma habilidade que eu acho muito importante é sobre storytelling. E principalmente pra vídeo, né? Tu aprender a contar uma história. Tu entender a história e contar aquela história pra alguém. A gente, querendo ou não, faz isso num evento, faz isso num casamento, faz isso no ensaio. De uma forma involuntária, mas faz. Hoje em dia, é muito mais do que criar uma foto bonita. Entender aquele momento, aquele sentimento e fazer com que as pessoas se conectem com a emoção daquilo. Principalmente pro vídeo, tá? Com narrativa, com sentimento, enfim. A gente consegue colocar uma música que toca em algum momento, enfim. O vídeo tem esse poder de trazer mais emoção. A foto é mais um momento ali pra pessoa. Eu acho isso muito legal do vídeo, que tu consegue conectar e tocar num lugarzinho lá no coração que a foto é mais difícil. Ela até consegue, mas o vídeo ele te obriga a pensar diferente. Ele tem a música, tem o movimento, tem emoção. Isso eu acho legal do vídeo. Outra habilidade extremamente importante que a gente meio que vai deixando pra trás é aprender a se vender. Eu sei que muita gente não gosta de vender, não gosta dessa parte. Prefere, eu só quero ser um fotógrafo, só quero tirar foto. Não quero me envolver com vendas, com atendimento, com coisa assim. Parece que a fotografia é uma arte e essa parte não é considerada fotografia, não é considerada arte. Mas quando tu começa a viver disso, começa a ter isso como profissão, tu entende que a comunicação importa muito. É saber conversar com o cliente, é saber responder orçamento, é saber postar, o que postar, saber transmitir confiança, saber lidar com a situação. Às vezes a pessoa tá muito nervosa, tá muito triste, tá muito feliz. Enfim, tu tem que saber lidar com o sentimento das pessoas e isso conecta lá atrás com saber se conectar com as pessoas. Existem fotógrafos incríveis que fazem uma imagem linda, mas eles não se conectam com as pessoas. Ou as pessoas não se conectam com eles. E eu acho que a criação de conteúdo na internet faz a maior diferença nisso, porque tu meio que consegue mostrar tua cara, consegue te mostrar, consegue mostrar para as pessoas quem tu é e consegue se conectar com pessoas parecidas ou que gostam de ti. Talvez uma das habilidades mais difíceis que eu desenvolvi foi aprender a parar de me comparar tanto. Eu sei que é complexo, mas a gente meio que aprende a fazer isso. A internet meio que faz todo mundo parecer que todo mundo tá na nossa frente, parece que tá todo mundo viajando, tá todo mundo criando, tá todo mundo fotografando, tá todo mundo crescendo e a gente tá ali paradinho no nosso momento. Mas isso é incrível. Se tu é fotógrafo e tu segue outros fotógrafos na mesma área, não olha stories de um sábado, porque vai estar todos os teus amigos fotografando e se tu não estiver vendo naquele dia, tu vai parecer que tá atrasado ou que tu fracassou ou coisas do tipo. Geralmente os fotógrafos trabalham em sábados e domingos, né? Final de semana. Mas isso é o resultado das pessoas, não o processo. Então, deixa as pessoas trabalharem, não fica comparando os trabalhos das pessoas com o teu. Tu não sabe como aquela pessoa chegou lá, tu não sabe como a pessoa fez pra ter aquele resultado. E às vezes tu olha uma foto incrível e tu fica pensando, eu nunca vou chegar nesse ponto. Só que tu não entende o entorno daquela situação. Como que o fotógrafo se pôs naquele momento, naquela situação, naquela referência, o que ele fez pra chegar naquele momento. E eu não recomendo tu se comparar com eles, eu recomendo tu usar aquilo como inspiração. Tu pega aquela imagem, é legal essa pose, legal essa iluminação, legal essa composição, a direção da pessoa, a pessoa tá numa pose legal e tal. E aí tu usa pro teu meio e assim tu vai ver que ao longo do tempo tu vai chegar lá. Então tu vai conseguir se desenvolver. Uma coisa que mudou muito minha visão criativa e meu repertório foi a criatividade não vem do nada, tá? Ela não surge na tua cabeça assim do nada. A criatividade, ela vem das coisas que tu consome, dos filmes que tu assiste, das músicas que tu escuta, das viagens que tu faz. Tudo que tu consome no dia a dia, ele vai guardando um pedacinho daquilo no teu cérebro e isso vai servir como uma inspiração para ti no momento que tu precisar. Eu lembro que no começo eu fotografava muito ensaio feminino, muita ideia assim, me surgia do nada. Eu simplesmente deixava meu cérebro ir durante o ensaio e falava, vamos criar com o que tem. Te escora numa parede, volta, faz isso, faz aquilo, vai indo, quando vê tu criou um monte de cenas que tu não sabe de onde veio, só foi. Só que aquilo, depois quando tu olha o resultado, tu percebe que tu já tinha consumido um filme que apareceu uma cena parecida com aquilo, ou um vídeo, ou uma foto de um outro fotógrafo, enfim. São tudo ideias que vão criando assim, e no final não são coisas aleatórias. São coisas aleatórias, mas no final tudo se encaixa, entendeu? Tu meio que vai pegando um pouquinho de cada lugar. Então, cuidado com o que tu consome. Assista filmes bons, assista filmes legais, com composição legal, que isso faz muita diferença. E realmente habilidades que mudaram minha vida mesmo, que eu acho que eu recomendo tu prestar um pouco de atenção nisso, é aprender a lidar à luz, aprender a lidar com a luz, aprender a forma que tu vê a luz,
aprender a lidar com pessoas, consistência, storytelling, comunicação, não se comparar tanto com as pessoas e desenvolver um repertório criativo, meio que prestar atenção no que tu consome e no que faz bem pra ti. E, sinceramente, nenhuma delas depende de tu ter uma câmera melhor ou uma câmera mais cara. Enfim, esse foi um vídeo curto, só aqui conversando um pouquinho mais com vocês. Me enrolei um pouco em algumas partes, mas se tu gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal. É muito importante pra gente, principalmente nesse começo. E eu gostaria que tu comentasse aqui embaixo qual habilidade que tu percebe que falta tu desenvolver um pouco mais. Aonde que tu tem dificuldade, que quem sabe esse pode ser o tema do próximo vídeo. Eu quero trazer mais vídeos sobre fotografia, sobre vídeo, sobre criação, enfim, coisas nesse sentido. Te inscreve aqui para acompanhar os próximos vídeos e um grande abraço.